2 Reis 5. Mostra aí seu celular, coloca seu celular com a letra ampliada, para a pessoa ao seu lado que não trouxe Bíblia, para ler na sua Bíblia eletrônica aí. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor havia dado vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, corre, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, general de guerra, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, vede que ele procura um pretexto para romper comigo, entrar em batalha. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que ele venha a mim, para que ele saiba que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um recado através do mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será o quê? Restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai Naamã, se houvesse o profeta te dito alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, ó meu senhor, já que apenas te disse: vai, lava e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou o quê? Terminando, voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, pôs-se diante dele, do profeta: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Por ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei os teus presentes. Essa semana, desde segunda-feira, a partir das 6 da manhã, nós chegamos aqui, eu e Giselda, para clamarmos a Deus pela tua vida hoje, para que o Espírito Santo de Deus me use, para que você saia nessa noite daqui impactado pela palavra de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Eu poderei expor este texto, que eu gosto muito de expor textos tão maravilhosos como este, mas
vai ficar simplesmente na exposição de um fato, de uma história, de uma descrição. E se você não falar, Espírito de Deus, fala comigo, vai ser mais uma história que não vai produzir frutos, que não vai mudar o teu espírito. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus está aqui, o Espírito curador, o Espírito que consola, o Espírito que cura, o Espírito que liberta, o Espírito que regenera, o Espírito que pode nortear a tua vida. Fala comigo assim: Espírito Santo, use agora o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos. O Senhor que inspirou esta palavra, abra os meus olhos, ilumina-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Essa é uma história linda. A cura de Naamã. Naamã era general de guerra da Síria. Deus usou este homem, e este homem como general, como estrategista de guerra, ele havia dado vitórias à Síria. Deus usou este homem, era um comandante poderoso da Síria. Mas a história de Naamã se resume em duas palavrinhas. Porém, o quê? Leproso. Levaram cativa uma menininha adolescente, e essa menina foi entregue à casa de Naamã, e a esposa de Naamã pegou essa menina para, quem sabe, passar as roupas, para cuidar lá na limpeza da casa, do recesso íntimo do quarto. E essa menina que temia a Deus estava lá. Deus é um Deus que conspira. Essa menina foi levada presa, cativa, mas Deus estava no controle da vida daquela menina que temia a Deus. E um dia lá, certamente os enfermeiros contratados ou contratadas por Naamã, porque ele era famoso, general de guerra, era um homem que tinha lá as estrelas sobre os seus ombros, porque era um homem de honra. E lá no recesso íntimo, quem sabe, aqueles enfermeiros e enfermeiras trocando os curativos de Naamã, ela viu. E quando ela viu, ela falou assim: minha senhora, se o meu senhor Naamã soubesse, e ele precisa de saber, que há um profeta em Israel, fica em Samaria, o profeta Eliseu, e se ele for lá, ele vai ser restaurado da lepra. Você sabe disso. No momento que a dor entra porta adentro da sua casa, a enfermidade, a escassez, uma crise, e quando você está em desespero, quem chegar primeiro, e você vai ouvir. E Naamã estava na pior. A lepra cada vez mais deteriorava a sua carne. E ele então fala com o rei, e o rei fala assim: pois agora você vai lá no rei de Israel, eu vou escrever uma carta para ele, e você vai lá com a sua comitiva, e você vai entregar essa carta para o rei de Israel. E Naamã foi com a comitiva, com seus soldados, com um baú cheio de prata, de ouro, de roupas, de túnicas, aquelas vestes festivais caríssimas. E quando ele chega lá, ele entrega a carta ao rei de Israel, e o rei de Israel pira. Ele fala assim: olha o que aconteceu, gente. O rei da Síria está caçando alguma confusão para a gente entrar em batalha, porque ele agora acha que eu tenho poder. Ele veio aqui, traz uma carta dizendo para eu curar o tal desse Naamã, general de guerra. E este rei fez um barulho. Pensa o barulho que ele fez. O rei de Israel fez um barulho terrível. Você sabe, né? Não precisa nem ter WhatsApp, e nem precisa ter algum outro meio, internet. A conversa rapidinho chegou nos ouvidos do profeta de Deus Eliseu. E Eliseu então mandou um recado para o rei de Israel e falou assim: por que tu estás perturbado? Por que rasgaste as tuas vestes? Por que tu comportaste deste jeito? Manda Naamã vir aqui em Samaria
para que ele saiba que há um Deus em Israel. Isso é maravilhoso, irmão. A ousadia do profeta Eliseu. E tudo bem. Lá vai então, Naamã prepara a comitiva toda e desce um pouquinho mais e vai lá em Samaria. Quando chega em Samaria, na casa do profeta Eliseu, sabe o que Eliseu falou? Um soldado entra e fala assim: Eliseu, está aí o comandante, o poderoso, o cheio do poder, já viu falar ele? O general comandante da Síria, Naamã. E ele veio aqui porque tu disseste que há um Deus em Israel e pode curá-lo. Sabe o que Eliseu fez? Fala com ele para tomar banho. A coisa mais certa é esta. Fala com ele para ele descer no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Quando o soldado veio com a notícia e falou com Naamã, o profeta Eliseu, o senhor, falou para o senhor tomar banho. Naamã ficou bravo demais. Eu pensei que ele sairia de lá, eu pensei que ele viria aqui, e ele colocava as mãos sobre mim, ele ia tocar nas feridas, na minha lepra, e eu seria curado. Não são, porventura, os rios de Fafá e Arbana melhor do que o Rio Jordão? Olha o problema. Aí um soldado chegou e falou assim: Senhor, se ele tivesse te pedido, Senhor, tu és um homem de batalhas, tu és um homem que... O diabo falou com Eva: Deus falou para você não comer? Sabe por que Deus falou isso com você, Eva? Porque no fundo Deus sabe, Eva, que se você comer desse fruto, tu serás uma deusa. Tu terás o mesmo conhecimento, o poder que ele tem. Viu, Adão? Se você comer, Adão, você vai ser um Deus de arrebentar. Aqui está a ambivalência. E você vai concordar comigo. Sabe o que Eva queria? O que é a ambivalência? É um desejo, permita-me expressar aqui, um desejo desgraçado por algo que você sabe que não pode, mas você o quê? Quer. Eva sabia que ela não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela sabia que ela não podia, ela ia ferir e desobedecer a Deus, mas brotou dentro dela uma mulher feita com livre-arbítrio. Ela tinha um desejo, isso é ambivalência, um desejo, presta atenção, pela morte. Isso acontece comigo e contigo. Eu estava em Brasília, Distrito Federal, há muito tempo, porque eu não gosto de contar nada nos dias de hoje. E uma mulher crente, ela roubava no caixa. E ela falou: Eugênio, eu não quero roubar, mas me dá uma vontade de roubar. E por que você rouba? Mas eu quero roubar. E para que você pega o dinheiro? Tomar sorvete, sair com minhas amigas. Está entendendo? Você é casado e você começa a se sentir atraído por uma mulher. Você sabe que você não pode, a sua cabeça fica assim, zoando, viu, mulher também? E você, mulher, começa a sentir lá no seu trabalho, e você começa a sentir que aquele rapaz tem um olhar diferente. O cabelo dele não é igual ao do meu marido. Na verdade, meu marido nem cabelo tem. E aí você sabe que os elogios que ele te faz, você sabe que ele te faz os elogios porque ele quer te levar para a cama. Os elogios que ela te faz é porque ela está querendo que você tenha uma experiência diferente. O proibido é desejado, sim ou não? O proibido é desejável. Você pode ver, a maioria dos homens que traíram as suas esposas, a maioria, pesquisa, só não lembro quem foi que pesquisou, mas eu sei que foi pesquisa. Homem que cai traindo sua esposa, traiu com uma mulher feia. Por quê?
isso que é a ambivalência, é o desejo de experimentar algo que você sabe que é errado. Isso aconteceu com Eva. Deus falou: não coma, porque o dia que tu comeres, tu morrerás. Aí o diabo fala assim: mentira de Deus, pode comer. O problema é que Deus não quer que você saiba que depois que você comer, é bom demais. Você não está entendendo, benção. A maioria de nós, como Naamã, debaixo, e por mais que o Malbec cheira, mas há lá dentro uma lepra deteriorando. A ambivalência é o desejo que Eva queria. Olha, é absurdo o que eu estou dizendo aqui, mas esta é a verdade. Eva queria experimentar a morte, porque o que Deus falou com ela é: o dia que tu comeres, o quê? Morrendo morrerás. E é duplo: tu irás morrer fisicamente e tu irás morrer eternamente. E ela então, é aí que gerou nela a cobiça. E ela come do fruto e dá para Adão. E ela fala: que delícia, gente. Não é possível, Adão. Eu não sabia, Adão. A gente comeu de tudo, jabuticaba, nós comemos mamão, chupamos aqui gabiroba, tudo. Mas Adão, você tem de comer, você está doido? Como, Adão? Você está entendendo a ambivalência? Você guarda no coração. Você sabe que é errado você ter ódio. Aquilo que odeia é assassino. A Bíblia fala que quem odeia não conhece a Deus, nunca viu a Deus. Aquele que não ama seu irmão. O que eu gostaria é que você pensasse nessa noite o que te dá um desejo incontrolável. Eu encontrei, na época nossa lá, eu morei com ele, e ele falava comigo assim: rapaz, desde pequeno, eu gosto de roubar. Ele converteu. E vivia dentro de si com essa luta. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu detesto, eu te faço. Miserável homem que eu sou. Vamos voltar para Naamã aqui, para o segundo quadro. Vamos deixar de lado um pouquinho a Eva. A ambivalência, é o duplo sentido. Ao mesmo tempo que eu sei que eu não posso, e aí eu persisto no erro, e aí eu começo a morrer, e eu vou morrendo. Daqui a pouco eu não tenho prazer na casa de Deus. Daqui para frente, o pastor se torna um cara chato. Que palavra cansativa, não dá. Esta igreja aqui, olha, eu estou enfastiado já. Isso significa ambivalência. O segundo quadro aqui é o quadro quando Naamã, ele tinha uma lepra que deteriorava ele. Com todo carinho, o que te dá assim uma obsessão? E quando a pessoa sabe que não pode, aí ela fala assim: eu sei que estou errado, mas me dá prazer isso, eu gosto disso. Aí acaba transformando a igreja, os momentos de culto, em uma autoexpiação. Eu peco, mas eu posso vir na igreja aqui, eu posso dar até uma oferta bem grande, e agora eu vou fazer uma autoexpiação. E foi o que Adão fez lá. Eva, os dois colocaram folha de figueira, porque eles perceberam que estava o quê? Eles conviveram no Éden, despidos, a nudez. Mas a nudez não era tanto física, a nudez era moral, era ética. A nudez de Adão e Eva era exatamente porque eles se sentiram envergonhados. E é isso que nos leva. Naamã certamente estava cansado. Quem sabe você nessa noite tem algo em você, que por mais que você convive na família, você sai, você curte, você sai com os amigos,
Mas aí há uma lepra deteriorando. Há esta ambivalência. Quem sabe um adultério mesmo. Ou quem sabe uma prática que isto tem te levado a um peso na consciência. E eu quero passar agora um terceiro quadro. Porque no momento em que Naamã e aquela menina vê Naamã na sua situação, Naamã sabia que a qualquer momento a casa ia cair. Não temos como correr, meu irmão. Pode se enganar a todo tempo algumas pessoas. Pode se enganar todas as pessoas a algum tempo. Mas jamais podemos enganar todas as pessoas a todo tempo. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Não adianta. Você pode enganar sua mãe, enganar seu pastor, enganar seu pai. Você pode viver e viver numa mentira. Mas a qualquer momento, e o diabo ele é astuto, ele é safado. O diabo ele é terrível. Ele deixa a gente enganando, engana a igreja, engana o pastor, engana os pais, engana a namorada, engana o namorado, engana. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque a gente vai enganando as pessoas. Você engana teu marido, vai enganando. Você engana tua esposa, engana teus pais, engana teus filhos. Se você for de Deus, é o que eu preguei esses dias aqui. A Bíblia diz que Deus, Ele ama seus filhos. E quando Ele ama seus filhos, Ele disciplina, como um pai que ama, disciplina o seu filho que quer bem e que ama, assim também o nosso Pai disciplina. Por isso que Deus está me usando nessa noite. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de você falar com Deus assim: Deus, olha, tem muito tempo que eu trago comigo esse jeito pecaminoso. Eu converti, Deus, mas eu ainda tenho essas mazelas guardadas. Deus, me ajude. E Deus vai te ajudar, porque a graça dele continua, o sangue dele continua a nosso dispor. A cruz de Cristo continua pingando sangue do Cordeiro Imaculado. E o terceiro quadro aqui foi quando Naamã vai até o rei da Síria. Foi no lugar errado. Depois que ele desceu no profeta, o seu problema começou a ser resolvido. Tem coisas que nem o psiquiatra, o psicanalista, o terapeuta consegue com bisturi do aconselhamento penetrar lá nas fibras íntimas do espírito da alma. Quem pode é o Espírito de Deus, Ele está aqui nessa noite. Tem coisas na minha vida, na minha infância, e eu comecei até quando eu casei, abri com Giselda, que o Espírito Santo foi me visitando, e é por isso que na trilha da unção é tremenda. Uma das vezes que nós fomos fazer a trilha da unção, nós estávamos reunidos, e nós começamos a ungir as pessoas, e naquele momento de unção, eu não sei, Deus me deu uma palavra para eu dar para a menina. E quando eu dei aquela palavra, eu falei: meu Deus, eu estou sentindo no coração. Falei, ela caiu no chão. E depois ela falou comigo: pastor Eugênio, ninguém sabe disso. Ninguém. E eu falei: mas o Espírito Santo aprove ele usar e revelar para você ser curada. Nunca mais ela viveu no cárcere que ela vivia há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Por isso que a trilha da unção não é para você pedir Corolla, não. SW4, não. Não é para você ir lá pedir namorado, não. A trilha da unção é para você ir para lá com fome, para você entender: Deus, eu estou aqui só com esta água aqui e só com este pão, para dizer para ti, Deus, que eu quero o Senhor, porque tu és a água viva, porque tu és o pão da vida, porque tu és o meu alimento, e sem o Senhor a minha vida vai ser seca, vazia, e eu não aguento mais.
E aí Naamã desce para o Rio Jordão. Quando chega no Rio Jordão, ele implica. E no Rio Jordão, Naamã teve de fazer algo. Naamã teve de tirar aquela túnica. Imagina aquele tanto soldado. Você sabia disso? Sabia não? Você sabia? Sabia não? Meu Deus, o poderoso Naamã é doente. Olha para você ver. Eu não quero dizer, meu irmão, que você vai me confessar pecado não, apesar que eu não sou contra acontecer isso. O confessionário da Igreja Católica foi lindo ter criado, o problema é que eles faziam errado. Mas a Bíblia diz em Tiago: confessai os vossos pecados uns aos. Uma vez eu saí de Taguatinga e fui para o Plano Piloto encontrar um pastor chamado Vilarindo, da Igreja Batista Central. E tive que marcar praticamente uma audiência com ele, porque eram milhares de pessoas. Consegui, depois de um mês eu fui lá, sentei com ele. Eu abri meu coração, contei os meus pecados de infância, as minhas debilidades. Ele lacrimejou os olhos. Orou por mim. E eu saí dali leve, porque a graça do Senhor me inundou. Eu senti o Senhor me purificando. Já havia purificado, mas eu tomei posse daquela liberdade. Eu estava preso por alguns grilhões. O que eu quero terminar e dizer aqui para a gente orar: o que precisa fazer? A gente precisa de rasgar o coração. Naamã teve de mostrar perante todos ali, mas ele lavou 7 vezes. 7 vezes era Deus mostrando para Naamã, porque eles não aceitavam o Rio Jordão, achavam o Rio Jordão impuro. Arbana e Fafá não são melhores? Sabe o que Deus quer me dizer e te dizer, querido? Que o Jordão é o Calvário, é a cruz de Cristo. Não há outro lugar para ser curado. É nos curvar perante a cruz de Cristo e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eis aqui os meus pecados, eu não aguento mais, a minha vida tem sido uma vida atribulada, e nós precisamos de chegar diante do Jordão, que é o Calvário, para que a graça de Deus nos lave, nos purifique, e o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos limpar, nos purificar, e poderá devolver o domínio que nós perdemos desde Adão no Éden. Morto as coisas. É este rio que vem do trono de Deus que está aqui nessa noite. É o rio, aquele rio Jordão. Ele não teve o poder, aquelas águas, de curar Naamã. Quem curou Naamã foi o poder de Deus. Quem me curou e te curou e nos salvou foi o poder de Deus. Nessa noite há um rio aqui. É esta graça, quando ela vem sobre nós, ela nos limpa. E você poderá sair daqui nessa noite dizendo: essa ambivalência, esse desejo doido, por querer aquilo que eu não posso, mas eu quero. Tem horas que eu encontro aquele cara, você é mulher, mas eu estou com tanto desejo, eu tenho um consumismo desgraçado. Meu marido todo mês, é você, filha. Eu ganho meu dinheiro, meu marido ganha, ele em casa parece que tem um sactel furado. O dinheiro, meu marido, some. Vai chegar um momento que você vai falar assim: eu já tenho falado, que vida besta, e é besta mesmo. Não tem coisa pior do que você trabalhar o mês todo, chegar no final do mês e você já está com o seu salário comprometido. Aí eu não sei se foi Carlos Drummond de Andrade que disse: oh, vida besta, ela é besta mesmo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Esta é a ambivalência que está aí em você. Quando chega final do mês, você tem um consumismo, é um comichão que tem dentro de você. Você chega numa loja e quer comprar, e a sua casa está cheia de sandálias, de sapatos, de roupa, mas eu quero comprar.
Me empresta aí, pai, 1.000. Me empresta aí, mãe, 200. Me empresta aí 100. Me empresta aí, Suzy, 3.000. Eu te pago, miséria. Este ato que eu faço aqui, porque eu convivi numa cidade em que o cara, ele era tão consumista, que ele falava assim: me empresta, miséria, por favor, miséria. O prazer de gastar, o prazer de, sabe que não pode. E tem horas que Deus vai usar pessoas na vida da gente para nos frear. Porque olha para cá, você que é casado, você não pode. Todo ano a sua esposa quer viajar. Vocês nunca viajaram para uma praia, nunca puderam sair, porque tem um negócio aí dentro. Permita-me a expressão, tem um bicho aí dentro de vocês. Mas esse bicho, ele pode ser aniquilado pelo poder da cruz de Cristo. O Senhor é poderoso para quebrar toda fortaleza, tudo aquilo que está na tua mente, há muito tempo arraigado, Ele pode quebrar, sabe? Quem sabe você tem uma idolatria, você é idólatra, e você fala: não, eu não posso deixar, mas você pode sim, porque o Deus que eu prego nessa noite, o Deus de Eliseu, Ele fala que Ele não divide a sua glória com ninguém, e nem a sua honra com imagens de esculturas, porque Ele é Deus, Ele é único. Não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas aqueles que me obedecem e me temem e me seguem, eu abençoo até 1000 gerações. Qual é a tua ambivalência? Qual é a tua lepra que está te corroendo por dentro? Se Ele te pedisse coisa maior, tu não farias? Simplesmente descer no Jordão. Vamos descer no Jordão. Vamos lá, meu Senhor, vai lá no Jordão, toma o banho que Ele mandou tomar, o Senhor vai mergulhar 7 vezes e o Senhor vai ser curado. Pensa comigo a cena, você já viu uma cena desse jeito? Naamã, comandante, poderoso, cheio de soldados, cheio de orgulho, com aquela túnica maravilhosa, brilhante, quem sabe com os colares, descendo, reclamando para o Jordão. Chegou no Jordão, ele mergulha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e toda vez que ele saía do Jordão, ele murmurava. E certamente o soldado, olha, falta 4 vezes. Ele mergulha mais 2 e fica irritado, e o soldado do outro lado fala assim: olha, falta uma. E ele mergulha a última vez. Eu gosto desta parte agora, que quando ele saiu pela 7ª vez, a lepra saiu do seu corpo, a sua pele era como uma pele, tem uma tradução que fala de bebê, a sua fala é a minha criança. Não houve uma plástica, não foi passado um antibiótico, não foi aspergido algum unguento. O milagre de Deus, irmãos, é tremendo. O Deus que está aqui nessa noite, o Deus que quer restaurar, quem sabe, a tua lepra que está aí deteriorando você por dentro. E aqui tem uns 8 quadros, eu quero colocar pelo menos 4 para você ir lá no bazar. O primeiro quadro que eu vejo aqui nesse texto é o quadro dessa menina, adolescente. Como eu disse, Deus conspirou lá, os soldados da Síria, pega essa menina e a leva cativa para cuidar lá da casa de Naamã. E Deus a usou como uma profeta, como uma missionáriazinha ali dentro. Ela foi usada por Deus para dizer para a sua senhora, e a sua senhora falou para Naamã, e Naamã foi lá no rei, e depois ele desce para o profeta, depois para o Jordão, mas tudo começou com a voz
ousada daquela menina. O que eu aprendo, gente, é que nós precisamos de usar a nossa autoridade de profetas de Deus, onde Deus nos colocou. Deus te colocou naquela loja, Deus te colocou naquele banco, Deus te colocou naquela escola, Deus te inseriu naquele meio, para que naquelas pessoas que estão ali desesperançadas, pessoas que estão agonizando, quem sabe um colega seu, que está querendo separar, que está vivendo uma vida desesperada, quem sabe uma colega sua que, se você prestasse mais atenção, ela está conversando algumas asneiras, na perspectiva de dando assim, umas dicas que ela está querendo suicidar. E eu e você precisamos de ser esses servozinhos do Senhor, que Deus colocou em algum lugar, para ousarmos a dizer, há um Deus, Criador do universo, e eu o conheço. O Filho dele mudou a minha vida, Jesus. O Senhor nos chamou para pregar as boas novas do Evangelho. O Senhor me comissionou e te comissionou, irmão, dentro da realidade de cada um de nós, lá no seu trabalho, onde você pode falar como essa menininha. Naamã estava doente, Naamã estava marcado para morrer de lepra. Tem pessoas no trabalho seu, tem pessoas ao nosso arredor que estão totalmente leprosas, e eu quero colocar essa ideia de leproso aqui em vários aspectos. Pessoas que estão vivendo, estão quase no último fôlego de vida, apesar que aparentemente estão bem de saúde. Eu gostaria, e tomara que o Espírito Santo tome esta palavra, e ao você sair daqui, você possa lembrar de alguém lá no seu trabalho, lá na escola. Olha para cá, Deus te colocou naquela escola, tem meninos e meninas lá do ensino médio, fazendo faculdade, meninos desesperados, quem sabe naquela faculdade, porque tiveram contato com alguns filósofos e existencialistas. Friedrich Nietzsche, tantos outros como Jean-Paul Sartre, que muitas vezes o jovem entra para fazer um curso de direito, um curso de filosofia, e você como professor numa faculdade, Deus está querendo te usar para desembaraçar a cabeça daquela menina, daquele menino que está totalmente desesperançado e que está dizendo, eu não acredito mais em Deus. Eu ouvi uma história esta semana de um menino de 13 anos, criado no lar cristão. Com esse negócio de internet, meu irmão, você tem contato com tudo. E ele começou a ter contato, olha para vocês verem, com os grandes filósofos da Grécia. E a cabeça dele deu um giro, ele ficou zoso. E ele tentou um suicídio essa semana. Amarrar uma corda no pescoço e suicidar. O que está acontecendo? Você está entendendo o que eu estou falando de você? Você que é professor, crianças que Deus colocou aos teus cuidados, que você possa ser uma profeta de Deus, uma ousadia. Se você é do Colégio Cristão de Montes Claros, nós temos de aprender o seguinte: o Colégio Cristão de Montes Claros é cristão, é para falar do amor de Jesus. Olha, eu sou contra aqui, a minha filha tem orado lá em casa e falado que Jesus é o único caminho, eu vou tirar minha filha, que tire. Porque em outras escolas onde professam a crença deles, se é budismo, se é shintoísmo, se é islamismo, vai falar de Buda, vai falar de Maomé, mas nós temos e não podemos perder a oportunidade de falar de um Cristo que morreu numa cruz e derramou sangue pelos nossos pecados. Este é o primeiro quadro que, se eu ficasse aqui, eu podia ficar aqui 1 hora. Sabe outra coisa que eu acho nesse quadro ainda aqui? Primeiro, a ousadia dessa menina. Segundo, essa menina não era besbilhoteira. Ela não ficava especulando a vida da sua patroa, do seu patrão. Aprendemos que quando Deus nos coloca numa escola, num banco, naquela empresa,
nos coloca naquela repartição lá na prefeitura, onde for, onde Deus nos coloca, nós precisamos de dar frutos, e o nosso papel, temos de ter cuidado para que nós não fiquemos ali para causar confusão. Essa menina tinha de tudo para ficar fuxicando, fofocando. Você não sabe, a minha patroa, eu fui um dia lá, eu vi, você viu o quê? Eu vi, meninas, eu vi. Gente, nós temos de parar como crentes, daquela declaração assim, eu quero falar com você em off. Você já viu isso? Ó, Rivânia, em off. Isso é capeta. Isso é urubu. Vocês não estão entendendo. Você fala isso direto. Olha, eu quero conversar aqui, viu, irmãozinho? Em off. E aí eu falo, você ficou sabendo que o irmão fulano está vivendo assim, ó, a trancos e barrancos? Já viu isso? Nunca viu isso, não? Deus nem me chamou, nem te chamou para julgar um ao outro, e nem nos chamou para ficar especulando a vida dos outros. Quando nós soubermos de algum acontecimento, lá na família minha, na família sua, de alguém vivendo uma situação difícil, nós temos de colocar os joelhos no chão e clamar a Deus, porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Vamos pular para o próximo quadro. O primeiro quadro que eu vejo aqui é o quadro dessa menina. O segundo quadro que eu vejo aqui é a pompa de Naamã. Uma lepra que estava deteriorando a carne dele. Naamã tinha os encontros. Ele era general de guerra, ele tinha medalhas, ele havia conquistado para a Síria, ele teve grandes conquistas. Então Naamã vestia aquela roupa talá, aquela túnica brilhante, ou brilhosa, linda, e ele tinha de encontrar com um príncipe lá do outro lado da Mesopotâmia, ele tinha de encontrar com o rei lá do Egito, ele tinha de encontrar, quem sabe, com um diplomata que estava representando lá um general do outro lado daquela província. Então Naamã era um cara que a agenda dele era cheia semanalmente, e os encontros que ele tinha, as festas que aconteciam, pensam comigo, aquele salão lindo que existia, e aí aquelas carnes, aquela festa, aqueles banquetes em homenagem a Naamã, e Naamã chegava naquele lugar ali, com toda a sua glória, respeitado, aplaudido, existia aquelas bebidas, aquele vinho, mas debaixo daquela túnica linda de Naamã, havia uma lepra que deteriorava ele. Se você ler um pouquinho mais para frente, na época de Jesus, os leprosos viviam nas cavernas e usavam no pescoço, olha para você ver, era como se fosse um sino. Se ele aproximasse da cidade, ou ele saísse daquela caverna ali, porque alguém não levou alguma coisa para ele comer, e se aquele leproso saísse, porque ele não podia ficar na cidade, ele não podia conviver com a família, ele não podia ficar entre as pessoas, era alguém que tinha de viver isolado. O leproso era alguém preterido, era um imundo. E se ele chegasse, aquele sino balançava, fazia barulho, e as pessoas gritavam, leprosos, leproso, todo mundo saía perto. Mas Naamã era leproso, mas Naamã escondia a sua lepra. Vocês estão vendo no Tribunal Federal nosso, vocês estão vendo lá no Senado nosso, vocês estão vendo presidentes nossos, governantes nossos, que estão com aquele terno bonito, com aquelas reuniões lindas em Brasília, um gasto de um senador que chega a mais de 500 mil reais por mês. Então aqueles homens que estão lá, mas debaixo daquela